Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores clássicos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Metas, como conquistar tudo o que você deseja mais rápido do que jamais imaginou. Esse livro é praticamente um manual para você sair do quero fazer e chegar no fiz e deu certo. Brian Tracy vai te guiar em uma jornada poderosa para entender como definir, planejar e, principalmente, alcançar seus objetivos. Só estratégias práticas e sacadas geniais para transformar sua vida. Então, prepara aí um espaço na mente para absorver cada insight, porque esse conteúdo vai te desafiar a pensar diferente, agir com foco e conquistar coisas que talvez você nem imaginasse serem possíveis. Bora começar? Solta o play e vem com a gente nessa viagem rumo ao sucesso. Metas. Como conquistar tudo o que você deseja mais rápido do que jamais imaginou. De Brian Tracy. Este livro é para pessoas ambiciosas que querem prosperar mais depressa. Se é assim que pensa e sente, este livro foi escrito para você. As ideias expostas nas páginas que se seguem permitirão uma economia de anos de trabalho duro na concretização de suas metas mais importantes. Eu já falei mais de 2.000 vezes para plateias de até 23.000 pessoas em 24 países. A duração dos meus seminários e palestras varia de 5 minutos a 5 dias. Em todos os casos, minha principal preocupação é compartilhar as melhores ideias que me ocorrem sobre o tema, especificamente tratado com aquele público naquele momento. Depois de incontáveis palestras sobre os mais variados assuntos, se me dessem apenas 5 minutos para me dirigir a você, e eu pudesse transmitir-lhe apenas uma ideia que o ajudasse a ter mais sucesso, eu diria: anote por escrito suas metas, faça planos para alcançá-las e trabalhe diariamente em seus planos. Este conselho, caso seja seguido, poderá ajudá-lo mais do que qualquer outra coisa que você venha a aprender. Muitos recém-graduados têm me dito que este simples conceito tem sido mais valioso para eles do que 4 anos de estudo. Esta ideia mudou a minha vida e as de milhões de outras pessoas. Mudará a sua também. A virada. Um grupo de homens bem-sucedidos reuniu-se em Chicago há algum tempo para trocar experiências acumuladas ao longo da vida. Todos eles eram milionários e multimilionários. Como a maioria das pessoas bem-sucedidas, mostravam-se ao mesmo tempo humildes e agradecidos pelo que haviam realizado, e pelas bênçãos que a vida lhes havia proporcionado. Enquanto discutiam a respeito das razões que os haviam levado a realizar tanto na vida, o mais sábio dentre eles pediu a palavra e afirmou que, em sua opinião, o sucesso resume-se a metas, e tudo mais não passa de conversa. O seu tempo e a sua vida são preciosos. O maior desperdício de tempo e de vida é passar anos realizando algo que podia ser alcançado em apenas alguns meses. Seguindo o prático e comprovado processo de estabelecimento e realização de metas exposto neste livro, você será capaz de realizar, em um curto período de tempo, infinitamente mais do que jamais imaginou até agora. A velocidade em que se moverá para frente e para cima deixará impressionados tanto você mesmo quanto as pessoas ao seu redor. Aplicando esses métodos e técnicas simples e de fácil utilização, você poderá evoluir rapidamente da privação à riqueza nos meses e anos vindouros. Poderá transformar sua experiência de pobreza e frustração em uma vivência de abundância e satisfação. Poderá ir muito além dos seus amigos e da sua família e realizar muito mais na vida do que a maioria das pessoas que conhece. Em minhas palestras, seminários e serviços de consultoria, já trabalhei com mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E estou sempre constatando que uma pessoa de inteligência média com metas claras pode ir muito mais longe que um gênio que não tem segurança sobre o que realmente quer. Meu lema pessoal não mudou ao longo dos anos. É ele: ajudar as pessoas a alcançar suas metas mais rapidamente do que seriam capazes sem a minha ajuda. Este livro contém a essência destilada de tudo o que aprendi sobre o sucesso, a realização e a concretização de metas. Seguindo os passos detalhados nas páginas que se seguem, você estará se posicionando na linha de frente da vida. Para meus filhos, este livro pretende ser um guia que os ajudará a mapear o caminho de onde estão para onde querem ir. Quanto a meus amigos e aos leitores deste livro,
O motivo para escrevê-lo é proporcionar-lhes um sistema comprovado que lhes permita percorrer, com mais rapidez, o caminho de sua própria vida. Sejam bem-vindos, uma grande nova aventura está para começar. O dia em que minha vida mudou. Vivemos em uma época maravilhosa. Nunca houve mais oportunidades que hoje para pessoas criativas e determinadas alcançarem a maioria de suas metas. Independentemente dos altos e baixos da economia e da sua vida a curto prazo, estamos entrando em uma época de paz e prosperidade maiores que em qualquer outra era da história humana. No ano de 1900, havia 5.000 milionários nos Estados Unidos. Ao chegar o ano de 2000, esse número havia aumentado para mais de 5 milhões, a maioria self-made, em uma geração. Os especialistas acreditam que nas 2 próximas décadas, surgirão mais 10 a 20 milhões de milionários. Seu objetivo deveria ser tornar-se um deles. Este livro vai mostrar-lhe como começar devagar. Quando eu tinha 18 anos, abandonei, sem concluir, o curso secundário. Meu primeiro emprego foi como lavador de pratos em um pequeno hotel. Em seguida, passei a lavar carros e depois a lavar chão como funcionário de uma empresa de serviços gerais. Nos anos seguintes, suei a camisa para ganhar a vida em vários trabalhos braçais. Trabalhei em fábricas e serrarias, em fazendas e ranchos. Trabalhei como lenhador e passei a cavar poços quando a temporada de corte de árvores chegou ao fim. Trabalhei como operário da construção civil e como marinheiro em um navio cargueiro norueguês no Atlântico Norte. Frequentemente passava a noite no meu carro ou em pensões baratas. Quando tinha 23 anos, trabalhei como peão de colheitas agrícolas, dormindo em cima do feno no celeiro e fazendo as refeições com a família do fazendeiro. Eu não tinha uma formação nem preparo profissional, e no fim da colheita estava, mais uma vez, desempregado. Quando já não conseguia mais trabalhos braçais, consegui um emprego na área de vendas comissionadas, batendo de porta em porta. Muitas vezes eu trabalhava um dia inteiro para conseguir fazer uma única venda, e com isto, ser capaz de pagar pelo meu quarto na hospedaria e ter onde passar a noite. Não era propriamente um bom começo. O dia em que minha vida mudou, até que, certo dia, peguei um pedaço de papel e tomei nota de uma meta absolutamente ousada para mim mesmo. O objetivo era ganhar $1.000 por mês, trabalhando em vendas de porta em porta. Dobrei o pedaço de papel, deixei-o de lado e nunca mais o encontrei. 30 dias depois, no entanto, minha vida tinha mudado. Nesse período, eu descobri uma técnica para fechar vendas que triplicou minha renda já a partir do primeiro dia. Paralelamente, o dono da empresa em que trabalhava vendeu-a para um empresário que acabava de se mudar para a cidade. Exatamente 30 dias depois de eu tomar nota daquela meta, o novo proprietário chamou-me a um canto e me ofereceu $1.000 por mês para chefiar a equipe de vendas e ensinar aos outros vendedores aquilo que me permitira fechar vendas em número tão maior que os outros. Aceitei o convite, e a partir daquele dia, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Em um prazo de 18 meses, eu já havia saído daquele emprego para um outro, e depois mais outro. Deixei de atuar pessoalmente nas vendas para gerenciar uma equipe de vendas. Recrutei e organizei uma equipe de 95 pessoas. Se pouco antes eu estava sempre preocupado com a próxima refeição, agora já andava com o bolso sempre cheio de notas de $20. Comecei por ensinar a cada um dos membros da minha equipe como anotar suas próprias metas e vender com mais eficiência. Praticamente de uma hora para outra, eles multiplicaram suas rendas em até 10 vezes. Hoje, muitos são milionários e multimilionários. É importante assinalar que, desde aquela época, quando eu estava na casa dos 20 anos, nem sempre minha vida foi uma sucessão de avanços sem problemas. Houve também muitos altos e baixos, marcados por eventuais sucessos e fracassos temporários. Viajei, vivi e trabalhei em mais de 80 países, abarcando 22 campos de ação diferentes e aprendendo francês, alemão e espanhol. Por inexperiência, e às vezes, simples burrice, gastei e perdi tudo o que havia ganho, e várias vezes tive de começar de novo. Sempre que isso acontecia,
Minha primeira atitude era sentar com um pedaço de papel e estabelecer um novo conjunto de metas, usando os métodos que passarei a explicar nas páginas a seguir. Depois de vários anos de tentativas bem-sucedidas e fracassadas de estabelecimento e realização de metas, finalmente, decidi organizar tudo o que havia aprendido em um sistema coerente. Ao reunir essas ideias e estratégias de forma organizada, pude desenvolver uma metodologia e um processo de estabelecimento de metas, com princípio, meio e fim, e passei a segui-los diariamente. Em questão de um ano, minha vida mais uma vez havia mudado. Em janeiro daquele ano, eu estava morando em um apartamento alugado com mobília. Tinha uma dívida de $35.000 e andava em um carro usado cujo pagamento ainda não havia quitado. Em dezembro, estava instalado em um apartamento próprio de $100.000. Tinha um Mercedes novo, havia quitado todas as minhas dívidas e estava com $50.000 no banco. Foi então que passei a encarar com seriedade a questão do sucesso. Percebi que estabelecer metas tinha um poder incrível. Passei centenas e logo milhares de horas lendo e pesquisando sobre estabelecimento e realização de metas, e sintetizei as melhores ideias encontradas em um processo completo que funcionava com incrível eficácia. Qualquer um pode fazer o mesmo. Em 1981, comecei a ensinar o meu sistema em seminários e oficinas que atualmente já atraíram mais de 2 milhões de pessoas em 35 países. Registrei meus cursos em vídeo e áudio, para que outras pessoas pudessem usá-los. Hoje, centenas de milhares de pessoas das mais diferentes línguas já foram treinadas nesses princípios em todo o mundo. O que eu pude constatar foi que essas ideias funcionam em toda parte, para qualquer um, em praticamente todos os países, qualquer que seja a formação, a experiência e o ambiente tomados como ponto de partida. O melhor de tudo é que essas ideias permitiram que eu mesmo, e muitos milhares de outras pessoas, assumíssemos o pleno controle de nossas vidas. A prática regular e sistemática do estabelecimento de metas foi capaz de nos conduzir da pobreza à prosperidade, da frustração à realização e do desempenho insuficiente ao sucesso e à satisfação. Este sistema fará o mesmo com você. Aprendi muito cedo que é melhor ter um plano qualquer do que não ter nenhum. E não é necessário reinventar a roda. Todas as respostas já foram achadas. Centenas de milhares e talvez até milhões de homens e mulheres começaram do zero e obtiveram enorme êxito seguindo estes princípios. E se os outros foram capazes, você também poderá fazê-lo, se aprender como. Nas páginas que se seguem, ensinarei 21 das mais importantes ideias e estratégias até hoje descobertas para conseguir tudo o que você pode querer na vida. Poderá constatar que não existem limites para o que pode conseguir, senão os limites que você mesmo impõe à sua imaginação. E, como não existem limites para a sua imaginação, tampouco existem limites para as suas realizações. Esta é uma das maiores descobertas. Vamos começar! Uma jornada de 1000 léguas começa com um simples passo. Confúcio. Libere seu potencial. O potencial de uma pessoa comum é como um enorme oceano que ninguém singrou, um continente que ainda não foi explorado, um mundo de possibilidades à espera de serem liberadas e canalizadas para algo muito bom. Brian Tracy. O sucesso é uma questão de metas, e tudo mais é teoria. Todas as pessoas de sucesso são intensamente voltadas para metas. Sabem o que querem e concentram-se exclusivamente em consegui-lo, todos os dias. Sua capacidade de estabelecer metas é a chave mestra do sucesso. As metas ativam a sua mente positiva, liberando ideias e energia para a consecução das metas. Sem o estabelecimento de metas, você simplesmente vai sendo levado pelas correntes da vida. Tendo metas em vista, você voa como uma flecha, veloz e focado no seu alvo. A verdade é que você provavelmente tem um potencial natural maior do que seria capaz de usar em uma centena de vidas. O que quer que tenha conseguido até agora representa apenas uma pequena parte do que é realmente possível. Uma das regras para o sucesso é esta: não importa de onde você vem, a única coisa que importa é para onde vai. E o lugar para onde vai é determinado exclusivamente por você mesmo e seus pensamentos.
Ter metas claras aumenta a sua autoconfiança, potencializa a sua competência e estimula o seu grau de motivação. Como diz o treinador de vendas Tom Hopkins, as metas são o combustível da fornalha das realizações. É você que cria seu próprio mundo. Talvez a maior descoberta da história da humanidade seja o poder da nossa mente de criar praticamente qualquer aspecto de nossa vida. Tudo o que você vê ao seu redor, no mundo criado pelo homem, começou como uma ideia ou um pensamento na mente de algum indivíduo, para em seguida ser concretizado na realidade. Tudo em sua própria vida começou como um pensamento, um desejo, uma esperança ou um sonho, em sua mente ou na de alguém. Seus pensamentos são criativos. Eles formam e modelam seu mundo e tudo o que lhe acontece. O princípio essencial de todas as religiões e filosofias, da metafísica e da psicologia, assim como do sucesso, é o mesmo. Você se transforma naquilo em que pensa a maior parte do tempo. Seu mundo externo torna-se um reflexo de seu mundo interno, refletindo de volta aquilo em que você pensa. Tudo aquilo em que você pensa com frequência manifesta-se na sua realidade. Milhares de pessoas de sucesso têm sido convidadas a dizerem que costumam pensar a maior parte do tempo. A resposta mais comum é que elas pensam muito sobre o que querem e como consegui-lo. As pessoas infelizes e sem sucesso estão a maior parte do tempo pensando e falando sobre o que não querem. Quase sempre estão falando de seus problemas e preocupações e tentando atribuir culpas. Já as pessoas de sucesso mantêm seus pensamentos e suas conversas voltados para temas associados às suas metas mais intensamente desejadas. A maior parte do tempo pensam e falam sobre aquilo que querem. Viver sem metas claras é como dirigir em uma neblina densa. Por mais potente e bem concebido que seja o seu carro, você dirige lenta e hesitantemente, avançando pouco, mesmo em estradas de excelentes condições. Tomar decisões a respeito de suas metas é algo que dissipa imediatamente a neblina, permitindo que você focalize e canalize suas energias e sua capacidade. O estabelecimento de metas claras permite-lhe pisar no acelerador de sua vida e correr velozmente para a realização de um maior número de objetivos. A sua função automática de busca de metas. Imagine-se fazendo a seguinte experiência: você tira um pombo-correio do seu pombal, aprisiona-o em uma gaiola, cobre-a com um cobertor, coloca-a dentro de uma caixa e dentro de um caminhão fechado. Em seguida, dirige o caminhão por 1000 quilômetros em qualquer direção. Se em seguida, você abrir a cabine do caminhão, retirar a caixa, descobrir a gaiola e libertar o pombo-correio, verá que ele voa 3 vezes em círculo e em seguida parte sem hesitação de volta a seu pombal, a 1000 quilômetros de distância. Nenhum outro ser vivo na face da Terra é dotado dessa incrível função cibernética de busca de metas, exceto o homem. Você dispõe da mesma capacidade de realização de metas que o pombo-correio, só que com um maravilhoso acréscimo. Quando tem absoluta clareza a respeito da sua meta, nem precisa saber onde ela fica ou como alcançá-la. Pelo simples fato de decidir exatamente o que quer, você começará a se mover infalivelmente em direção à sua meta, e ela começará a se mover infalivelmente na sua direção. Ambos haverão de se encontrar no momento certo e no lugar exato. Devido a este incrível mecanismo cibernético localizado bem no fundo de sua mente, você quase sempre alcança suas metas, quaisquer que sejam. Se o seu objetivo é chegar em casa à noite e ver televisão, é quase certo que o alcançará. Se o seu objetivo é criar uma vida maravilhosa, cheia de riqueza, felicidade e prosperidade, também o alcançará. Como um computador, o seu mecanismo de busca de metas não tem critérios. Funciona automática e continuamente para lhe trazer o que você quer, independentemente da programação estabelecida para ele. A natureza não se importa com o tamanho das suas metas. Se você estabelecer metas humildes, seu mecanismo automático de consecução de metas haverá de lhe permitir alcançar metas humildes. Se fixar metas ambiciosas, esta capacidade natural permitirá que alcance metas ambiciosas. O tamanho, o alcance e os detalhes das metas, sobre as quais decide pensar a maior parte do tempo, dependem totalmente de você. Por que as pessoas não estabelecem metas? Eis uma boa pergunta.
se a perseguição de metas é automática, por que são tão poucas as pessoas que trabalham diariamente na busca de metas claras, escritas, mensuráveis e com prazos? Esse é um dos maiores mistérios da vida. Acredito que são 4 as razões pelas quais as pessoas não estabelecem metas. Porque acham que as metas não são importantes em primeiro lugar, a maioria das pessoas não se dá conta da importância das metas. Se você cresce em uma família em que ninguém tem metas, ou convive com um grupo no qual as metas não são discutidas nem valorizadas, é bem possível que chegue à idade adulta sem saber que a sua capacidade de estabelecer e concretizar metas terá mais influência em sua vida do que qualquer outra capacidade. Olhe ao seu redor. Quantos amigos ou membros da sua família têm clareza a respeito das próprias metas e estão plenamente comprometidos com elas? Porque não sabem como fazer? O segundo motivo pelo qual as pessoas não têm metas é que não sabem como fixá-las. Pior ainda, muitas acham que já têm metas, quando o que têm, na verdade, é uma série de desejos ou sonhos, como ser feliz, ganhar muito dinheiro ou viver bem com a família. Mas essas não são metas de forma alguma. Não passam de fantasias comuns a todas as pessoas. Uma meta é algo completamente diferente de um desejo. Ela é clara, escrita e específica. Pode ser descrita com rapidez e facilidade para qualquer outra pessoa. Ela pode ser mensurada, e você é capaz de saber se a alcançou ou não. É possível colar grau em uma importante universidade sem ter recebido sequer 1 hora de aula sobre estabelecimento de metas. É quase como se as pessoas que elaboram os currículos de nossos colégios e universidades fossem completamente cegas para a importância do estabelecimento de metas para conseguir sucesso mais tarde na vida. E é claro que, se você não ouve falar de metas até chegar à idade adulta, como aconteceu comigo, não terá a menor ideia da importância que tem em tudo o que faz. Porque tem medo do fracasso. A terceira razão pela qual as pessoas não fixam metas é o medo de fracassar. O fracasso dói. É algo doloroso e angustiante tanto do ponto de vista emocional, quanto, não raro, financeiro. Todos nós passamos pela experiência do fracasso, de tempos em tempos. A cada vez, tomamos a decisão de tomar mais cuidado de evitar o fracasso no futuro. Mas é aí que muitos cometem o erro de se sabotar inconscientemente, pois deixam de estabelecer metas para não fracassar. No fim das contas, atravessam a vida funcionando em um padrão muito mais baixo do que seria possível para elas. Porque têm medo da rejeição? A quarta razão pela qual as pessoas não estabelecem metas é por temerem a rejeição. Temem que, se fixarem uma meta e não tiverem êxito, serão alvo de críticas ou zombaria. Por isso, você deve manter suas metas em segredo quando começar a estabelecê-las. Não conte para ninguém. Deixe que os outros vejam o que conseguiu, mas não lhes revele nada antecipadamente. Aquilo que eles não conhecem não pode prejudicá-los. Junte-se aos 3% que estão no topo. Em seu livro What They Don't Teach You at Harvard Business School, o que não é ensinado na Escola de Administração de Harvard, Mark McCormack refere-se a uma pesquisa realizada em Harvard entre 1979 e 1989. Em 1979, a seguinte pergunta foi feita aos formandos do programa de MBA de Harvard: você estabeleceu metas claras, por escrito, para o seu futuro, e fez planos para concretizá-las. Verificou-se que apenas 3% dos formandos tinham escrito planos e metas. 13% efetivamente tinham metas, mas não as haviam escrito. E 84% não tinham qualquer meta específica, a não ser terminar o ano letivo e curtir o verão. 10 anos depois, em 1989, os pesquisadores voltaram a entrevistar as mesmas pessoas. Constataram que os 13% que tinham metas não escritas estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% de estudantes que não tinham meta alguma. Mas o mais surpreendente foi que os 3% de formandos que tinham metas claras, e por escrito ao deixarem Harvard, estavam ganhando, em média, 10 vezes mais que os outros 97% juntos. A única diferença entre os grupos era a clareza das metas que haviam estabelecido para si mesmos ao se formarem. Sem placas de sinalização.
A importância da clareza é fácil de entender. Imagine que você está chegando ao subúrbio de uma cidade e é convidado a dirigir até um escritório ou uma residência nesta mesma cidade. Detalhe: não há placas de sinalização nas ruas, e você não dispõe de qualquer mapa da cidade. Conta apenas com uma descrição muito genérica do escritório ou da residência. A pergunta é: quanto tempo acha que levaria para encontrar esse escritório ou essa residência sem um mapa, nem placas de sinalização? Resposta: provavelmente, a vida inteira. Se conseguisse encontrar o seu destino, seria exclusivamente por uma questão de sorte. E por mais triste que possa parecer, é assim que a maioria das pessoas leva a vida. A maioria das pessoas começa a vida percorrendo sem rumo o mundo não mapeado. É o mesmo que começar a vida sem metas nem planos. Elas simplesmente vão resolvendo as coisas à medida que avançam. Muitas vezes passam-se 10 ou 20 anos e elas continuam duras, infelizes em seus empregos, insatisfeitas no casamento e fazendo poucos progressos. Ainda assim, toda noite voltam para casa e ficam vendo televisão, desejando e esperando que as coisas melhorem. Mas raramente isso acontece. As coisas não acontecem por si mesmas. Para alcançar a felicidade, precisamos ter metas. Earl Nightingale certa vez escreveu: a felicidade é a concretização progressiva de um ideal ou de uma meta que vale a pena. Você só se sente realmente feliz quando está avançando passo a passo, em direção a alguma coisa que lhe é importante. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, escreveu que a maior necessidade dos seres humanos é a de uma sensação de significado e propósito na vida. A adoção de metas proporciona-lhe essa sensação de significado e propósito. As metas conferem-lhe um senso de direção. À medida que você se movimenta em direção às suas metas, sente-se mais forte e mais feliz, mais eficiente e cheio de energia, mais competente e confiante em si mesmo e em sua capacidade. Cada passo que dá em direção às suas metas aumenta a sua convicção de que pode estabelecer e concretizar metas ainda maiores no futuro. Hoje em dia, é maior do que em qualquer outra época da história o número de pessoas que temem a mudança e se preocupa com o futuro. Um dos grandes benefícios do estabelecimento de metas é que elas permitem que você controle a direção da mudança em sua vida. As metas permitem-lhe assegurar-se de que as mudanças em sua vida serão, em grande parte, determinadas e direcionadas por você mesmo. As metas conferem significado e propósito a tudo o que faz. Um dos ensinamentos mais importantes do filósofo grego Aristóteles é que o homem é um organismo teleológico. A palavra grega, teleos, significa metas. Aristóteles concluiu que toda ação humana tem algum propósito. Você só se sente feliz quando está fazendo alguma coisa que o move na direção de alguma coisa que quer. As grandes perguntas passam então a ser: quais são as suas metas? Que objetivos você tem em mente? No fim das contas, aonde pretende ir? A clareza é tudo. Seu potencial inato é extraordinário. Agora mesmo você tem, dentro de si, a capacidade de atingir praticamente qualquer objetivo que fixe para si mesmo. Sua maior responsabilidade diante de si mesmo é investir o tempo que for necessário para ter absoluta clareza sobre o que exatamente você quer e qual a melhor maneira de consegui-lo. Quanto maior for sua clareza a respeito de suas verdadeiras metas, maior potencial estará liberando pelo bem de sua própria vida. Você provavelmente já ouviu dizer que as pessoas usam, em média, apenas 10% de seu potencial. Segundo a Universidade de Stanford, o indivíduo médio funciona com apenas cerca de 2% de seu potencial mental. O resto simplesmente é mantido em reserva, para eventual uso posterior. Seria exatamente como se os seus pais lhe tivessem deixado uma poupança de $100 mil, mas você só se dispusesse a gastar $2 mil. Os outros $98 mil simplesmente ficariam lá depositados, sem uso pelo resto da sua vida. Cultive um desejo ardente. O ponto de partida de qualquer processo de concretização de metas é o desejo. Para realmente poder alcançar suas metas, você precisa desenvolver um desejo intenso e ardente por elas. Somente quando seu desejo se tornar suficientemente intenso,
você terá a energia e a motivação interna necessárias para superar todos os obstáculos que surgirão em seu caminho. A parte boa disso tudo é que praticamente tudo que você quer por tempo suficiente e com a necessária vontade poderá, no fim das contas, ser alcançado. Certa vez perguntaram ao grande bilionário do petróleo H. L. Hunt qual o segredo do sucesso. Ele respondeu que para ter sucesso, eram necessárias duas coisas e nada mais. Primeiro, disse ele, você precisa saber exatamente o que quer. A maioria das pessoas nunca chega a tomar essa decisão. Em segundo lugar, prosseguiu, você deve determinar o preço que terá de pagar para consegui-lo, e começar a pagá-lo. O modelo lanchonete de sucesso. A vida é mais parecida com uma lanchonete do que com um restaurante. Em um restaurante, você faz uma refeição completa, e em seguida, paga a conta. Mas, em uma lanchonete, primeiro você se serve e paga para só então desfrutar da refeição. Muitos cometem o erro de pensar que pagarão o preço depois de alcançar o sucesso. Sentam-se diante do forno da vida e dizem, primeiro me dê calor que depois eu o alimento com lenha. Certa vez o conferencista Zig Ziglar, especializado em técnicas de motivação, afirmou, o elevador que conduz ao sucesso está com defeito. Mas o acesso às escadas está sempre livre. Outra observação importante de Aristóteles foi sua conclusão de que o objetivo final de toda ação humana é alcançar a felicidade pessoal. O que quer que você faça, disse ele, tem a finalidade de aumentar sua felicidade de alguma maneira. Você pode alcançar a felicidade ou não, mas a sua própria felicidade é sempre o seu objetivo final. A chave da felicidade. Estabelecer metas, trabalhar diariamente para alcançá-las e afinal concretizá-las é a chave da felicidade na vida. O estabelecimento de metas é algo tão poderoso que o simples fato de pensar sobre suas metas o faz feliz, antes mesmo que tenha dado o primeiro passo para concretizá-las. Para descobrir e liberar todo o seu potencial, você deve criar, para o resto da sua vida, o hábito diário de estabelecer e alcançar metas. Precisa desenvolver uma capacidade de focalizar as coisas com absoluta nitidez, para estar sempre pensando e falando sobre o que quer, e não sobre o que não quer. É necessário que você tome a decisão, a partir de agora, de se tornar um organismo perseguidor de metas, comparável a um míssil teleguiado ou a um pombo-correio, movendo-se inequivocamente em direção às metas que são importantes para você. A maior garantia de uma vida longa, feliz, saudável e próspera é que você esteja permanentemente trabalhando no sentido de ser, ter e conseguir sempre e sempre mais as coisas que realmente quer. O estabelecimento de metas claras permite-lhe liberar todo o seu potencial em matéria de sucesso pessoal e profissional. As metas permitem-lhe superar qualquer obstáculo e tornar ilimitadas as suas futuras conquistas. Libere seu potencial. 1. Imagine que você tem a capacidade inata de alcançar qualquer meta que venha a estabelecer para si mesmo. O que você realmente quer ser, ter e fazer? 2. Quais as atividades que lhe dão maior sensação de significado e propósito na vida? 3. Analise sua vida profissional e pessoal como está hoje, e identifique como o seu pensamento criou seu próprio mundo. O que você poderia ou deveria mudar? 4. Em que você costuma pensar? E do que costuma falar a maior parte do tempo? Do que quer ou do que não quer? 5. Que preço terá de pagar para atingir as metas que são mais importantes para você? 6. Que iniciativa deveria tomar imediatamente, tendo em vista suas respostas às perguntas acima? Assuma o controle da sua vida. De maneira geral, qualquer indivíduo deve muito pouco ao que trouxe consigo ao nascer. O indivíduo é aquilo que faz de si mesmo. Alexander Graham Bell. Quando eu tinha 21 anos, estava duro e vivendo em um apartamento conjugado, era um inverno muito frio, e durante o dia trabalhava em uma obra. À noite geralmente não tinha dinheiro para sair do meu apartamento, onde pelo menos estava aquecido, de modo que tinha muito tempo para pensar. Certa noite, sentado na minha pequena mesa de cozinha, tive uma grande sacada. Ela mudou a minha vida. De repente percebi que tudo o que ainda viria a acontecer comigo pelo resto da vida
Dependia de mim mesmo. Ninguém mais me ajudaria. Ninguém me salvaria. Eu estava a milhares de quilômetros de casa, e sem a menor intenção de voltar por muito tempo. Naquele momento vi com toda clareza que, se alguma coisa precisava mudar na minha vida, teria de começar comigo mesmo. Se eu não mudasse, nada mais mudaria. Eu era o responsável. A grande descoberta. Ainda hoje me lembro daquele momento. Foi como pular pela primeira vez de paraquedas, ao mesmo tempo assustador e emocionante. Lá estava eu, de pé à beira do desafio da vida. E resolvi pular. A partir daquele momento, percebi e aceitei que eu controlava a minha vida. Sabia que, se quisesse que a minha situação mudasse, eu teria de mudar. Tudo dependia de mim. Mais tarde eu viria a descobrir que, quando você se investe da total responsabilidade por sua vida, está dando o grande passo da infância para a idade adulta. Infelizmente, a maioria das pessoas não chega a fazê-lo. Conheci incontáveis homens e mulheres na casa dos 40 e dos 50 anos, ainda resmungando e se queixando de experiências infelizes do passado, e atribuindo a culpa por seus problemas a outras pessoas e circunstâncias. Muitas pessoas continuam se ressentindo de coisas que seus pais fizeram, ou deixaram de fazer com elas, ou por elas há 20, 30 ou 40 anos. Estão aprisionadas no passado e não conseguem se libertar. Seus piores inimigos. Os maiores inimigos do sucesso e da felicidade são as emoções negativas de todos os tipos. As emoções negativas puxam você para baixo, drenam suas energias e tiram sua alegria de viver. Desde o início dos tempos, as emoções negativas têm causado mais danos aos indivíduos e às sociedades do que todas as pragas da história. Uma das suas metas mais importantes, se quiser ser verdadeiramente feliz e bem-sucedido, é libertar-se das emoções negativas. Felizmente você pode perfeitamente fazê-lo, desde que aprenda como. As emoções negativas do medo, da autocomiseração, da inveja, do ciúme, dos sentimentos de inferioridade e, em última análise, da raiva são causadas basicamente por 4 fatores. Depois que você identifica e remove esses fatores do seu pensamento, suas emoções negativas automaticamente cessam. Quando cessam suas emoções negativas, as emoções positivas do amor, da paz, da alegria e do entusiasmo passam a fluir para substituí-las, e sua vida toda muda para melhor, às vezes em questão de minutos ou mesmo segundos. Pare de se justificar. A primeira das 4 causas fundamentais das emoções negativas é a justificação. Você só consegue ser negativo enquanto for capaz de justificar para si mesmo e para os outros que tem razão de estar com raiva ou perturbado por algum motivo. É por isso que as pessoas irritadas estão permanentemente se explicando e elaborando os motivos de seus sentimentos negativos. Todavia, se você não justificar a sua negatividade, não poderá ficar com raiva. Por exemplo, uma pessoa é demitida do seu emprego por causa de uma mudança na economia e queda das vendas da empresa. Contudo, o indivíduo fica com raiva do chefe por ter tomado a decisão e justifica sua raiva enumerando todos os motivos pelos quais sua demissão é injusta. Ele pode ficar indignado, a ponto de decidir processar a empresa ou revidar de alguma outra forma. Enquanto estiver justificando seus sentimentos negativos em relação ao chefe e à empresa, suas emoções negativas o estarão controlando e ocupando boa parte do espaço de sua vida e de seu pensamento. Entretanto, assim que ele disser a si mesmo, muito bem, fui demitido. Essas coisas acontecem. Não foi nada pessoal. As pessoas são demitidas a toda hora. É melhor eu tratar logo de encontrar um outro emprego. Suas emoções negativas desaparecerão. Ele se torna calmo, suas ideias ficam claras e passam a focar a meta e os passos que pode dar para voltar à atividade. Assim que ele deixa de se justificar, torna-se uma pessoa mais positiva e eficaz. Recuse-se a racionalizar e a encontrar desculpas. A segunda causa das emoções negativas é a racionalização. Quando você racionaliza, está tentando encontrar uma explicação socialmente aceitável para um ato que, de outra forma, não seria socialmente aceitável. Você racionaliza para tentar explicar ou lançar uma luz favorável sobre algo que fez e que o deixou infeliz ou sentindo-se mal.
Explica os seus atos criando uma explicação que soa bem, muito embora saiba que teve participação ativa no que aconteceu. Muitas vezes inventa maneiras complexas de parecer bem, tratando de explicar que seu comportamento na realidade foi perfeitamente aceitável, consideradas todas as coisas. Essa racionalização mantém vivas as suas emoções negativas. A racionalização e a justificação exigem que você sempre identifique alguém ou alguma coisa como a fonte ou a causa do seu problema. Você se coloca no papel de vítima, transformando a outra pessoa ou organização em opressor ou bandido. Mantenha-se acima da opinião dos outros. A terceira causa das emoções negativas é o excesso de preocupação, ou a hipersensibilidade, em relação à maneira como os outros o tratam. Há pessoas cuja autoimagem é inteiramente determinada pela maneira como as outras pessoas falam com elas ou a respeito delas, ou até como olham para elas. Sua autoestima é baixa, depende da opinião dos outros, e se essa opinião é negativa por algum motivo, seja ele real ou imaginário, a vítima imediatamente é acometida de raiva, constrangimento, vergonha, sentimentos de inferioridade e até depressão. Por isso, os psicólogos afirmam que quase tudo o que fazemos é para conquistar o respeito dos outros, ou, pelo menos, evitar perder esse respeito. Compreenda que ninguém mais é responsável. A quarta causa de emoções negativas é a pior de todas: culpar. Em meus seminários, quando desenho a árvore das emoções negativas, identifico o tronco da árvore como nossa propensão para culpar os outros por nossos problemas. Uma vez que você corte o tronco da árvore, todos os seus frutos, todas as outras emoções negativas imediatamente morrem, da mesma forma como todas as luzes se apagam instantaneamente quando você desliga a tomada elétrica que ilumina as lâmpadas de uma árvore de Natal. O antídoto é a responsabilidade. O antídoto para todos os tipos de emoções negativas é aceitar a total responsabilidade por sua situação. Você não conseguiria dizer a frase "eu sou responsável" e ainda assim continuar sentindo raiva. O próprio ato de aceitar a responsabilidade faz entrar em curto-circuito e desaparecer qualquer emoção negativa que esteja sentindo. A descoberta desta afirmação simples, mas efetiva, "eu sou responsável", e sua instantânea capacidade de eliminar emoções negativas representaram uma virada decisiva na minha vida, exatamente como tem acontecido com centenas de milhares de alunos meus. Imagine só, você pode se libertar das emoções negativas e começar a assumir o controle de sua vida, simplesmente dizendo: "Eu sou responsável sempre que começar a sentir raiva ou ficar perturbado com alguma coisa." Somente quando você se liberta das emoções negativas, assumindo total responsabilidade, é que pode começar a estabelecer e alcançar metas em todas as áreas da sua vida. Somente quando for livre, mental e emocionalmente, poderá começar a canalizar suas energias e seu entusiasmo em uma direção que aponte para a frente. Sem a aceitação da total responsabilidade pessoal, não é possível progresso algum. Por outro lado, a partir do momento em que aceita total responsabilidade por sua vida, não mais existirão limites para o que você pode ser, fazer e ter. Pare de culpar os outros. A partir de agora, recuse-se a culpar quem quer que seja por qualquer coisa, passada, presente ou futura. Dizia Eleanor Roosevelt: "Ninguém poderá fazê-lo sentir-se inferior se você não permitir." O comediante Buddy Hackett disse: "Certa vez, eu nunca alimento ressentimentos. Enquanto você fica com rancor, os outros estão dançando. A partir deste momento, recuse-se a encontrar desculpas ou justificar seus comportamentos. Se cometer um erro, diga sinto muito e trate de corrigir a situação. Toda vez que você culpa alguém ou se justifica, está renunciando a seu próprio poder. Sente-se enfraquecido e diminuído, negativo e com raiva por dentro. Não faça isso. Controle suas emoções. Para manter sua mente positiva, recuse-se a criticar, a fazer queixas e a condenar as outras pessoas por qualquer coisa. Toda vez que critica alguém, se queixa de alguma coisa que não lhe agrada ou condena alguém por algo que tenha feito ou deixado de fazer, você desencadeia sentimentos de negatividade e raiva em si mesmo. E é você quem sofre. A sua negatividade não afeta, em absoluto, a outra pessoa.
Sentir raiva de alguém é permitir que esta pessoa controle suas emoções à distância, e não raro, a qualidade de sua vida em geral. O que é, simplesmente, uma burrice. Lembre-se da afirmação feita por Gary Zukav em seu livro Seat of the Soul, O Lugar da Alma. As emoções positivas conferem poder, as emoções negativas tiram poder. As emoções positivas de felicidade, excitação, amor e entusiasmo fazem-nos sentir-se mais poderoso e confiante. As emoções negativas de raiva, mágoa e culpa enfraquecem no perdão e tornam-no hostil, irritável e desagradável. Quando você resolve aceitar total responsabilidade por si mesmo, sua situação e tudo o que lhe acontece, pode voltar-se confiantemente para seu trabalho e para as questões da sua vida. Você se torna senhor do seu destino e comandante da sua alma. Bom dia, senhor presidente. Em um estudo realizado em Nova York há alguns anos, constatou-se que as pessoas que constituíam o grupo dos 3% de maior destaque em cada campo de ação evidenciavam uma atitude que as distinguia dos profissionais de desempenho médio em sua indústria. Tratava-se do seguinte: essas pessoas consideravam que estavam trabalhando para si mesmas ao longo de sua carreira, qualquer que fosse a empresa ou pessoa que pagasse seu contra-cheque. Consideravam-se responsáveis pelas empresas em que trabalhavam, como se fossem seus proprietários. Você devia fazer o mesmo. A partir deste momento, veja a si mesmo como o presidente de sua própria corporação de serviços pessoais. Considere-se seu próprio patrão, no total comando de cada parte de sua vida e de sua carreira. Lembre a si mesmo que você está onde está por causa do que fez ou deixou de fazer. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Você escolhe e decide. Toda a sua vida até hoje foi determinada pelas escolhas e decisões que tomou ou deixou de tomar. Se há na sua vida alguma coisa que não lhe agrada, você é responsável por ela. Se alguma coisa o deixa infeliz, cabe a você tomar as medidas necessárias para mudar e melhorar a situação, de modo que fique mais próxima do que deseja. Na qualidade de presidente de sua própria empresa de serviços pessoais, você é totalmente responsável por tudo o que faz e pelos resultados daquilo que faz. É responsável pelas consequências dos seus atos e do seu comportamento. Você está onde está, e é o que é atualmente porque assim decidiu. Em um sentido mais amplo, você ganha hoje exatamente o que decidiu ganhar, nem mais nem menos. Se não está satisfeito com sua renda atual, tome a decisão de ganhar mais. Estabeleça isso como meta, trace um plano e trate de fazer o necessário para ganhar o quanto quer. Como presidente de sua própria carreira e de sua vida, como arquiteto de seu próprio destino, você tem liberdade para tomar as decisões que quiser. Você é o chefe. Você manda. Desenvolva sua própria estratégia. Assim como o presidente de uma empresa é responsável por suas estratégias e atividades, você é responsável pelo planejamento estratégico pessoal de sua vida e de sua carreira. É responsável pela estratégia geral de gerenciamento, instituir metas, traçar planos, estabelecer medidas e assegurar um desempenho que leve a resultados. Você é responsável por alcançar certos objetivos, a qualidade e a quantidade do trabalho que produz e os resultados que deve alcançar. Como presidente, você é responsável pela estratégia de marketing, autopromoção e progresso, criação da própria imagem e apresentação do seu produto para ser capaz de se vender pelo melhor preço em um mercado competitivo. Você é responsável pela estratégia financeira, decidir exatamente que parte dos seus serviços deseja vender, quanto pretende ganhar, com que velocidade deseja aumentar sua renda a cada ano, quanto deseja economizar e investir e quanto pretende valer quando se aposentar. Esses números dependem inteiramente de você. Você é responsável por sua estratégia de relacionamento e de pessoal, tanto em casa quanto no trabalho. Um conselho que costumo dar aos meus alunos é escolher cuidadosamente o seu chefe. A escolha do seu chefe terá um grande impacto no seu salário, na velocidade do seu progresso e em seu grau de satisfação no trabalho. Faça novas escolhas e tome novas decisões. Da mesma forma, sua escolha de um companheiro e de amigos
terá tanto a ver com o seu sucesso e a sua felicidade, ou ainda mais, do que qualquer outra decisão que venha a tomar. Se não está satisfeito com alguma das escolhas que já fez, cabe a você começar a tomar medidas para mudá-la ou melhorá-la. Finalmente, na qualidade de presidente, você está plenamente no comando da pesquisa e do desenvolvimento pessoais, do treinamento e do aprendizado. Cabe a você determinar os talentos, habilidades e capacidades essenciais de que precisará para ganhar o dinheiro que pretende ganhar nos meses e anos vindouros. Será sua, então, a responsabilidade de fazer o investimento necessário e encontrar tempo para aprender e desenvolver essas capacidades. Ninguém vai fazê-lo por você? A verdade inevitável é que o interesse é só seu e de mais ninguém. Torne-se um ativo em crescimento. Para levar um pouco mais adiante esta analogia, veja a si mesmo como uma empresa com ações no mercado financeiro. Será que as pessoas estariam dispostas a investir no seu patrimônio, confiantes em que ele continuará crescendo em valor e lucratividade nos meses e anos vindouros? Será que você é um ativo em crescimento, ou será que seu valor estagnou no mercado? Se você tomou a decisão de ser um ativo em crescimento, qual é sua estratégia para aumentar sua renda em 25% ou 30% a cada ano? Como presidente de sua própria vida, como cônjuge ou pai em sua própria família, você tem, para com as pessoas importantes da sua vida, o dever de estar sempre crescendo, aumentando seu valor, sua renda e sua lucratividade à medida que passam os anos. Assuma o leme de sua própria vida. Daqui para frente, veja a si mesmo e pense sobre si mesmo como o senhor de seu próprio destino, no total comando de sua vida. Veja-se como presidente de sua própria empresa de serviços pessoais, uma pessoa poderosa, completamente determinada e autodirecionada. Recuse-se a se lamuriar e a se queixar de acontecimentos passados que não podem ser alterados. Em vez disso, volte-se para o futuro e pense no que quer e para onde está indo. Acima de tudo, pense nas suas metas. O simples fato de pensar em suas metas torna-o novamente positivo e determinado. Defina o seu ponto de controle. Uma ampla esfera da literatura psicológica gira em torno da teoria do locus de controle. Em mais de 50 anos de pesquisas, os psicólogos determinaram que o locus de controle de cada um é o fator determinante de sua felicidade ou infelicidade na vida. Eis por quê. As pessoas que têm um locus de controle interno sentem-se em total controle de suas vidas. Consideram-se fortes, confiantes e poderosas. Costumam ser otimistas e positivas. Sentem-se incrivelmente satisfeitas consigo mesmas e no controle absoluto de seus destinos. Em contrapartida, as pessoas com locus de controle externo sentem-se controladas por fatores externos, pelo patrão, pelas contas a pagar, o casamento, os problemas da infância e sua situação atual. Sentem-se fora de controle e, em consequência, fracas, irritadas, temerosas, negativas, hostis e impotentes. O lado bom é que existe uma relação direta entre a quantidade de responsabilidade que você invoca para si e a quantidade de controle que percebe ter. Quanto mais você disser, eu sou responsável, mais desenvolverá um locus interno de controle, e mais poderoso e confiante se sentirá. O triângulo de ouro. Também existe uma relação direta entre responsabilidade e felicidade. Quanto mais responsabilidade você assume, mais feliz se torna. Tudo indica que as três coisas responsabilidade, controle e felicidade andam de mãos dadas. Quanto mais responsabilidade você assume, mais sente que está no controle. Quanto mais sente que está no controle, mais feliz e confiante se torna. Quando você se sente positivo e no controle de sua vida, passa a estabelecer metas mais ambiciosas e desafiadoras para si mesmo. Também passa a encontrar a energia e a determinação necessárias para alcançá-las. Você terá a sensação de ter sua vida nas próprias mãos e de ser capaz de transformá-la no que bem entender. Está em suas mãos. O ponto de partida do estabelecimento de metas consiste em perceber que você tem um potencial praticamente ilimitado de ser, ter ou fazer qualquer coisa que realmente queira na vida, desde que simplesmente o deseje muito,
e esteja disposto a trabalhar com afinco e perseverança para alcançá-lo. A segunda parte do estabelecimento de metas consiste em aceitar total responsabilidade por sua vida e por tudo que lhe acontece, sem querer culpar ninguém nem nada, nem encontrar justificativas. Tendo em mente esses dois conceitos, que o seu potencial é ilimitado e que você é totalmente responsável, de maneira clara, você pode, agora, dar o passo seguinte, que consiste em começar a vislumbrar o seu futuro ideal. Assuma o controle da sua vida. 1. Identifique o maior problema ou a maior fonte de negatividade em sua vida atualmente. De que maneira você é responsável por esta situação? 2. Veja a si mesmo como o presidente de sua própria empresa. De que maneira seu comportamento seria diferente se você controlasse 100% das ações? 3. Tome hoje mesmo a decisão de deixar de culpar outras pessoas pelo que quer que seja, e assuma total responsabilidade em cada área de sua vida. Que medidas você precisa tomar? 4. Pare de tentar encontrar desculpas e comece a caminhar para frente. Entenda que suas desculpas preferidas não têm fundamento na realidade, e haja de acordo com isso. 5. Considere-se a principal força criativa em sua própria vida. Você está onde está, e é o que é em decorrência de suas próprias escolhas e decisões. O que você deve mudar? 6. Tome, ainda hoje, a decisão de perdoar quem quer que alguma vez o tenha magoado. Esqueça. Recuse-se a discutir o assunto novamente. Em vez disso, ocupe-se trabalhando em algo que seja importante para você de maneira que não tenha tempo de voltar a pensar a respeito. Crie seu próprio futuro. Você se tornará tão pequeno quanto o seu desejo de controlar, tão grande quanto sua aspiração dominante. James Allen. Em mais de 300 estudos sobre líderes realizados ao longo dos anos, uma qualidade em particular se destaca, uma qualidade que todos os grandes líderes têm em comum. É a capacidade de visão. Os líderes têm visão. Quem não é líder não tem. Eu disse anteriormente que a descoberta mais importante na história da humanidade é que as pessoas se tornam aquilo em que pensam a maior parte do tempo. Em que pensam os líderes a maior parte do tempo? A resposta é que eles pensam no futuro, para onde estão indo e o que podem fazer para chegar lá. Em contrapartida, quem não é líder pensa no presente e nos prazeres e problemas do momento. Pensa e fica preocupado com o passado e com coisas que já aconteceram, e não podem ser mudadas. Pense no futuro. A esta capacidade de liderança, denominamos orientação para o futuro. Os líderes pensam no futuro, no que querem realizar e aonde querem chegar em dado momento. Pensam no que desejam e no que pode ser feito para consegui-lo. A parte boa é que, quando você começa a pensar no seu futuro, igualmente começa a pensar como um líder, e logo começará a conseguir os mesmos resultados que eles. Depois de mais de 50 anos de pesquisas, o Dr. Edward Banfield, de Harvard, concluiu que o fator mais importante para o sucesso financeiro e pessoal na vida é a perspectiva de longo prazo. Banfield definiu esse conceito como a capacidade de pensar vários anos à frente, no momento em que se tomam decisões. Trata-se de uma das mais importantes descobertas jamais feitas. Pense só: quanto mais você projetar seu pensamento para o futuro, melhores serão as decisões que tomará no presente, para certificar-se de que esse futuro se tornará realidade. Torne-se um milionário. Um exemplo: se você economizasse $100 por mês, dos 20 aos 65 anos de idade, investindo este dinheiro em um fundo com renda média de 10% ao ano, teria acumulado uma reserva de mais de $1.118.000 quando se aposentasse. Qualquer um que realmente queira é capaz de economizar $100 por mês, se pensar em termos de prazo suficientemente longo. Isto significa que uma pessoa que comece a trabalhar hoje pode ficar milionária com o tempo, se começar cedo, economizar constantemente e se mantiver coerente com sua visão de independência financeira a longo prazo. Invente uma fantasia para os próximos 5 anos no planejamento estratégico pessoal. Você também precisa começar com uma visão de longo prazo para a sua vida. Deve começar praticando a idealização em tudo o que faz. No processo de idealização,
você cria para si mesmo uma fantasia para os próximos 5 anos e começa a pensar em como seria a sua vida, dentro de 5 anos, se fosse perfeita, sob todos os aspectos. O maior obstáculo para o estabelecimento de metas são as crenças autolimitadoras. Elas correspondem a áreas nas quais você se considera, de alguma forma, limitado. Você pode se considerar inadequado ou inferior em áreas como inteligência, capacidade, talento, criatividade, personalidade ou alguma outra. Em consequência, não se valoriza. Ao se subestimar, deixa de estabelecer metas ou estabelece metas humildes, que ficam muito aquém do que realmente pode realizar. Imagine a ausência de limitações. Ao associar idealização e orientação para o futuro, você cancela ou neutraliza este processo de autolimitação. Imagina no momento que não tem nenhuma limitação. Imagina que dispõe de todo o tempo, dos talentos e capacidades de que precisa para alcançar qualquer meta que fixe para si mesmo. Independentemente do ponto em que se encontre na vida, você imagina que dispõe de todos os amigos, contatos e relações de que precisa para abrir todas as portas e realizar tudo o que deseje. Imagina que não tem nenhuma limitação no que poderia ser, ter ou fazer na busca das metas que são realmente importantes para você. Pratique o pensamento céu azul. Em seus estudos sobre pessoas de desempenho máximo, Charles Garfield fez uma descoberta interessante. Ele analisou homens e mulheres que haviam alcançado resultados apenas médios no trabalho ao longo de muitos anos, mas que, de uma hora para outra, atingiram uma fase de grande sucesso e realização. E constatou que, no ponto de decolagem, todos eles haviam começado a cultivar o que ele chamava de pensamento céu azul. No pensamento céu azul, você imagina que todas as coisas são possíveis, exatamente como olhar para um céu claro e azul, sem limitações. Você se projeta vários anos à frente e imagina que sua vida é perfeita sob todos os aspectos. Volta-se então para onde está agora e faz a si mesmo a pergunta: o que deveria ter acontecido para que eu pudesse criar meu futuro perfeito? Volta, então, para seu estado mental presente e pergunta: o que deveria acontecer daqui para frente, para que, em algum momento do futuro, eu realize todas as minhas metas? Recuse-se a comprometer seus sonhos. Ao praticar a idealização e a orientação para o futuro, você não compromete seus sonhos e visões para si mesmo e para seu futuro. Não aceita metas mais humildes ou sucessos incompletos. Pelo contrário, sonha alto e se projeta mentalmente para a frente, como se fosse uma das pessoas mais poderosas do universo. Você cria o seu futuro perfeito. Decide o que realmente quer antes de voltar para o momento presente e lidar com o que é possível em sua atual situação. Comece por seu negócio e sua carreira. Imagine que sua vida profissional fosse perfeita dentro de 5 anos. Responda as seguintes perguntas. 1. Como seria ela? 2. O que você estaria fazendo? 3. Onde estaria? 4. Com quem estaria trabalhando? Que nível de responsabilidade teria? 5. Que tipos de habilidades e capacidades você teria? 6. Que tipos de metas estaria alcançando? 7. Que posição estaria ocupando no seu ramo? Pratique o pensamento sem limites. Ao responder a essas perguntas, imagine que não tem limites. Imagine que tudo é possível. Peter Drucker certa vez escreveu: nós superestimamos enormemente aquilo que somos capazes de realizar em um ano. Mas subestimamos enormemente o que somos capazes de realizar em 5 anos. Não permita que isso aconteça com você. Idealize agora a sua vida financeira perfeita em algum momento do futuro. 1. Quanto você estaria ganhando daqui a 5 anos? 2. Qual seria seu estilo de vida? 3. Como seria sua casa? 4. De que tipo seria seu carro? 5. Que tipo de conforto material estaria proporcionando a si mesmo e à sua família? 6. Quanto teria no banco? 7. Quanto estaria poupando e investindo a cada mês e ano? 8. Quanto gostaria de ter quando se aposentar? Imagine que você tem uma lousa mágica. Pode escrever nela tudo o que quiser. Pode apagar qualquer coisa que tenha acontecido no passado e criar o cenário que desejar para seu futuro.
Pode apagar a qualquer momento o que tiver escrito e começar de novo. Você não tem limites. Imagine uma vida perfeita em família. Observe sua família e seus relacionamentos hoje, e se projete 5 anos no futuro. 1. Se sua vida em família fosse perfeita daqui a 5 anos, como seria? 2. Com quem você estaria? Com quem não estaria mais? 3. Onde estaria vivendo e como? 4. Qual seria seu padrão de vida? 5. Que tipo de relacionamento você teria com as pessoas mais importantes de sua vida daqui a 5 anos, se tudo fosse perfeito sob todos os aspectos? Ao fantasiar e imaginar seu futuro perfeito, a única pergunta que você deve fazer é: como? Essa é a mais poderosa de todas as perguntas. Fazê-la reiteradamente estimula sua criatividade e dá ideias para ajudá-lo a alcançar suas metas. As pessoas que não têm sucesso estão sempre se perguntando se determinada meta é possível ou não. Em contrapartida, os que são capazes de grandes realizações perguntam apenas: como? Depois tratam de encontrar maneiras de transformar suas visões e metas em realidades. Saúde e preparo físico ideais. Examine seus padrões de saúde e preparo físico em todas as áreas. 1. Se você tivesse um padrão físico perfeito dentro de 5 anos, que aparência teria e como se sentiria? 2. Qual seria seu peso ideal? 3. Quantas vezes se exercitaria por semana? 4. Como seria de modo geral seu estado de saúde? 5. Que mudanças teria de começar a fazer hoje em sua dieta, em seus exercícios e em seus hábitos para desfrutar de uma excelente saúde em algum momento do futuro? Imagine então que você é uma pessoa importante e influente, um membro destacado de sua comunidade. Você vem dando uma contribuição significativa para o mundo que o cerca. É uma pessoa que faz diferença em sua própria vida e na dos outros. Se sua posição social e seu envolvimento na comunidade fossem ideais, 1. O que você estaria fazendo? 2. Com que organizações estaria trabalhando ou para quais delas estaria contribuindo? 3. Quais as causas em que você acredita profundamente, e às quais dá apoio e como poderia se envolver mais nessas áreas? A diferença básica entre os que realizam muito e os que realizam pouco é a orientação para a ação. Os homens e mulheres que alcançam grandes feitos na vida são intensamente orientados para a ação. Estão em constante movimento e sempre ocupados. Quando têm uma ideia, imediatamente começam a agir. Por outro lado, os que realizam pouco ou nada estão sempre cheios de boas intenções, mas sempre têm uma desculpa para não agir imediatamente. É com razão que se diz: o inferno está cheio de boas intenções. Examine-se de acordo com seu acervo pessoal de aptidões, conhecimento, talento, educação e capacidade. Responda a estas perguntas, imaginando que alcançou o mais alto grau de desenvolvimento possível para você, e praticamente não há limites. 1. Que conhecimentos e aptidões adicionais teria adquirido daqui a 5 anos? 2. Em quais áreas seria reconhecido como absolutamente excelente no que faz? 3. O que deveria fazer diariamente para desenvolver o conhecimento e as aptidões de que precisa para ser, no futuro, um dos profissionais de mais alto desempenho na sua área? Depois de responder a estas perguntas, a próxima deve ser como? Como poderá alcançar as aptidões e a especialização de que precisará para liderar em seu campo, nos anos vindouros? Planeje seu calendário perfeito. Decida como seria seu estilo de vida ideal dia após dia. Planeje seu calendário perfeito de Rio de Janeiro a 31 de dezembro. 1. O que você gostaria de fazer nos fins de semana e nas férias? 2. Quanto tempo gostaria de tirar para si mesmo a cada semana, mês e ano? 3. Aonde gostaria de ir? 4. Como organizaria seu ano se não tivesse limitações e dispusesse de total controle de seu tempo? Em Provérbios 29:18, lemos: onde não há visão, o povo definha, e isto significa que, se você não tiver uma visão estimulante de seu futuro, definhará por dentro, em termos de motivação e entusiasmo, pelo que está fazendo.
O reverso disso, no entanto, é que, com uma visão excitante do futuro, você estará permanentemente motivado e estimulado a cada dia para tomar as iniciativas necessárias para transformar sua visão ideal em realidade. A chave da felicidade. Você se lembra de que a felicidade é a progressiva concretização de um ideal que vale a pena. Quando tiver metas e ideais claros e estimulantes, você se sentirá mais feliz consigo mesmo e com seu mundo. Será mais positivo e otimista, mais alegre e entusiástico. Vai se sentir internamente motivado para se levantar todas as manhãs e ir em frente, pois cada passo que der o levará na direção de algo importante para você. Tome a decisão de pensar sobre seu futuro ideal a maior parte do tempo. Lembre-se de que os melhores dias de sua vida estão por vir. Os momentos mais felizes que jamais terá vivido ainda virão. A renda mais alta que jamais terá oferido vai se materializar nos meses e anos vindouros. O futuro será melhor que qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Não há limites. Quanto mais clareza tiver sobre seu futuro em termos de longo prazo, mais rapidamente será capaz de atrair para a sua vida pessoas e circunstâncias que o ajudarão a transformar este futuro em realidade. Quanto mais clareza tiver sobre quem é e o que quer, mais poderá realizar e mais rapidamente o realizará em cada área de sua vida. Crie seu próprio futuro. 1. Imagine que todo problema tem uma solução, que existe uma maneira de superar qualquer limitação e que não há limites para a consecução de toda meta que estabeleça para si mesmo. O que você faria diferente? 2. Pratique o pensamento de volta do futuro. Projete-se 5 anos à frente e olhe para seu presente. O que deveria acontecer para que seu mundo seja ideal? 3. Imagine que sua vida financeira fosse perfeita sob todos os aspectos. Quanto você estaria ganhando? Quanto valeria a sua aposentadoria? Que passos poderia dar, a partir de hoje mesmo, para transformar em realidade essas metas? 4. Imagine que sua vida familiar e pessoal fosse perfeita. Como seria ela? Que coisas você deveria começar a fazer menos ou mais a partir de hoje? 5. Planeje seu calendário perfeito. Programe seu ano de janeiro a dezembro, como se não tivesse limitações. O que você mudaria a partir de hoje? 6. Imagine que seus padrões de saúde e preparo físico fossem perfeitos, sob todos os aspectos. O que você poderia fazer, a partir de hoje, para transformar em realidade a visão que tem de si mesmo? Se você chegou até aqui, é um grande sinal que poderá alcançar tudo o que deseja. Se continuar a consumir conteúdo como esse, com certeza, estará cada vez mais próximo dos seus objetivos. Continuarei a narrar esse livro no próximo vídeo. Inscreva-se para garantir que não vai perder esse ótimo material. Obrigado e até o próximo vídeo.